No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado que aconteceu entre os anos de 1822 ao ano de 1831. Após o ano de 1822, o Brasil passa a ser um país independente politicamente. O primeiro imperador brasileiro foi Dom Pedro I. A monarquia foi implantada ainda no primeiro reinado. O Brasil se fez império antes mesmo de se fazer uma nação. Dom Pedro precisava consolidar sua autoridade diante da contestação ocorrida em muitas províncias. Obteve o reconhecimento ao novo regime instalado no Brasil. Divergência em torno da elaboração da primeira Constituição do país. Brasil assume a dívida externa lusa. Estados Unidos e o México reconhecem a independência do Brasil. Portugal só reconhece depois da indenização que o Brasil paga para a coroa lusa. O governo de Dom Pedro I ficou insatisfeito quando passou a manter relações com o governo português, instalado no Brasil, existente no país. Esse partido português era acusado de querer que o Brasil voltasse à condição de colônia de Portugal. A primeira Constituição de 1824, antes mesmo de proclamar a independência, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte no ano de 3 de junho de 1822, instalando-se em 3 de maio de 1823. A maioria de seus membros pertencia ao Partido Brasileiro, que defendia os interesses dos grandes proprietários rurais, elite que apoiou e dirigiu o processo de independência. A Constituição de 1824, grande parte da população não tinha o direito de votar, pois para votar tinha que ter uma renda mínima, bem como para se candidatar. O catolicismo foi declarado como a religião oficial do país. A relação era regulada pelo padroado, que submetia a Igreja Católica ao controle político do imperador. A lei proibia qualquer forma externa de templos públicos não católicos, submetida ao Estado. Existiam muitas controvérsias contra o imperador Dom Pedro I, e isso contribuiu para que o imperador deixasse o Brasil.